Mas sem mais, vamos abrir a palavra de Deus, pois estamos aqui nesta noite para ouvirmos a palavra do Senhor, a palavra viva, santa e eficaz do nosso Deus, a palavra que transmite vida. E eu quero vos convidar a abrir as Sagradas Escrituras, meus amados irmãos, no Evangelho de João, capítulo 11. E antes da leitura, ainda eu quero expressar a minha gratidão e prazer poder ver ali o nosso irmão Micael, que Deus continue abençoando para a glória do Senhor Jesus, nosso missionário. Mas, amados, vamos ficar em pé. Evangelho de João, capítulo 11. Tema desta noite, queridos irmãos, a nossa mensagem é a presença de Jesus, a maior necessidade da família. A presença de Jesus, a maior necessidade das nossas famílias, irmãos. Texto básico, João capítulo 11, verso 1 até o verso 46, estaremos baseando a nossa mensagem, mas eu vou ler apenas do verso 1 ao verso 15. João capítulo 11, verso 1 ao verso 15. Aliás, vamos fazer essa leitura de forma alternada. Eu lerei os versos ímpares e a igreja os versos pares. Todos encontraram? Amém? Então leamos. Estava enfermo Lázaro, de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Depois disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judeia. Respondeu Jesus: não são 12 as horas do dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Isto dizia, e depois lhes acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Jesus, porém, falara com respeito à morte de Lázaro, mas ele supunha que tivesse falado do repouso do sono. E por vossa causa me alegro de que lá não estivesse, para que possais crer. Mas vamos ter com ele. Amém. Podemos assentar. Meus queridos irmãos, a Bíblia é o livro mais lido. Mas dos livros sagrados, o Evangelho de João é o livro mais lido, queridos e amados irmãos, das Sagradas Escrituras. O Evangelho de João, queridos irmãos, é a cordilheira do Himalaia. E o capítulo 11 deste Evangelho, meus amados irmãos, é o pico do Everest. Este capítulo, queridos irmãos, narra a respeito da ressurreição de Lázaro. É o clímax, amados irmãos, do ministério público do Senhor e Salvador Jesus Cristo, onde Ele nos fala quem realmente é o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Onde esse capítulo, amados irmãos, nos admoesta a pôr a nossa fé em prática, a crer e a viver na dependência do Senhor para a glória do Senhor e Salvador Jesus Cristo.
Mas quando nós paramos e olhamos e estudamos esse texto maravilhoso, amados irmãos, nós podemos tirar lições preciosas para as nossas vidas, para as nossas famílias, nesta atualidade que estamos vivendo. E esse texto nos ensina, queridos, que a presença de Jesus é a maior necessidade das nossas famílias na atualidade. Em primeiro lugar, queridos irmãos, porque as famílias estão em crise. Assim como a família de Marta, Maria e Lázaro, mesmo sendo a família, queridos irmãos, amiga do Senhor e Salvador Jesus Cristo, eis que Lázaro, que era amigo do Senhor e Salvador Jesus, adoeceu e a sua doença se agravara de tal forma que ele chegou, amados irmãos, não apenas a ficar em uma situação crítica, mas a enfermidade se agravara a tal ponto que Lázaro morreu. E agora não era uma crise, amados irmãos, naquela família estabelecida tão somente por causa da enfermidade, mas a morte agora batera a porta daquela família de tal maneira que causara dor, tristeza, agonia. Oh, queridos, eis que a crise batera a porta daquela família, assim também como, queridos, tem batido a porta de muitas famílias na nossa atualidade. Quantas famílias não estão enfrentando crise, passando por crise? Quantas famílias não estão enfermas? Quantos membros da família não estão enfrentando enfermidades? Enfermidades físicas, amados irmãos, que trazem tristeza, dor. Meus queridos irmãos, quantos homens, quantas mulheres, quantas famílias, mesmo tementes ao Senhor e Salvador Jesus Cristo, mas estão enfrentando a enfermidade física, mesmo sendo homens e mulheres tementes a Deus. Eu e você, a minha família, a sua família, nós não estamos isentos, assim como a família de Marta, de Maria e de Lázaro. E sabemos que quando a enfermidade chega, queridos, muitas vezes nós não sabemos o que fazer. Podemos ver a incapacidade humana. Mas não somente porque muitas famílias estão enfermas fisicamente, mas há famílias enfermas, amados irmãos, psicologicamente. Quantas pessoas cheias de recalques, de traumas, meus amados irmãos, estão vivendo em nossas famílias, muitas vezes por causa do desajuste, dos desafios dos nossos dias, amados irmãos. Quantas pessoas não estão sofrendo e muitas vezes alguns se levantam e dizem: nada, isso é besteira. Mas a gente doente psicologicamente, amados irmãos, existe problemas, enfermidades físicas, mas existem enfermidades, amados irmãos, psicológicas. E eu e você, nós não somos melhores do que aqueles que estão passando por tais circunstâncias. Quando paramos e olhamos para a palavra de Deus, podemos ver que homens de Deus também enfrentaram problemas assim. Olha para a vida do servo de Deus, o profeta Elias. Um homem usado tremendamente por Deus, mas que passou por uma crise psicológica, amados irmãos. Pediu para si a morte. Mas Deus, na sua infinita graça e misericórdia, não deixou. Quando olhamos para a história, podemos ver homens de Deus passando por crises assim, mulheres de Deus. Mas alguns até se levantam, não entendem e dizem: sim, amados irmãos, isso é besteira. E outros até dizem: isso é frescura. Não, existem problemas psicológicos, meus queridos irmãos. Isso é fato, é verdade. Quantas pessoas não estão precisando de tratamento? Mas também, amados, muitas famílias estão enfermas espiritualmente. Porque o diabo tem atacado, tem atingido vidas,
E desde a queda, nós podemos ver que o diabo tem se levantado, tentado destruir a família, porque a família é um projeto de Deus, queridos. Ele não quer ver as nossas famílias vivendo bem, porque Ele sabe, se as famílias vão bem, queridos irmãos, a igreja vai bem, a cidade vai bem, e não tem nada melhor do que ter uma família, amados irmãos, saudável espiritualmente, vivendo na presença de Deus. Porque a família é um projeto de Deus, é o principal apoio da vida. Mas o diabo tem lançado os seus dados, queridos, e tem atingido muitas famílias, assim como atingir a família de Jó. Jó era um homem íntegro, temente a Deus, que se desviava do mal, mas o diabo lançou os seus dados, inflamados, atingiu os bens de Jó, os filhos de Jó, amados irmãos, os amigos de Jó, o casamento de Jó. Mas não obstante a crise, Jó não desanimou, mas ele se levantou e disse: eu sei que é o meu Redentor, Ele está vivo. O nosso Deus, Ele não está morto, irmãos. Então nós podemos confiar nele, esperar nele, enquanto se diz hoje, porque não há crise maior, amados irmãos, do que o Senhor da vida. Nós precisamos de Jesus enquanto se diz hoje. Não precisamos ser filósofos, psicólogos, amados irmãos, para saber que eu e você, se não estamos vivendo, mas se você não passou, você vai passar. Quem nunca aqui nunca enfrentou uma crise, levante a mão, eu baixo as minhas duas mãos. Porque na jornada desta vida, nós estamos diante de lutas, de desafios, que muitas vezes, amados irmãos, fazem com que eu e você, nós fiquemos cheios dos nossos solilóquios, sem saber o que fazer. Mas eu quero vos convidar a olhar para esse texto da palavra de Deus. A nossa maior necessidade é de Jesus, para que nós possamos enfrentar e vencer as crises, amados irmãos. A nossa maior necessidade, ou a maior necessidade das famílias, é do Senhor e Salvador Jesus, amados, para que assim nós possamos vencer as crises. Em segundo lugar, queridos irmãos, porque Ele é o Senhor Todo-Poderoso. Veja esse texto maravilhoso. Lázaro adoeceu, Lázaro morreu. E é interessante, continue com a sua Bíblia aberta quando nós paramos e olhamos, porque Ele é o Senhor Todo-Poderoso, amados irmãos. Ele não se limita à visão humana. Veja o que Tomé falou, o verso 16. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos condiscípulos: vamos também nós para morrermos com Ele. O que foi que as irmãs de Lázaro falaram? Veja, continue com a sua Bíblia aberta, verso 21, capítulo 11, verso 21. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estiver aqui, não teria morrido o meu irmão. Vejam, amados irmãos, o que Marta falara, assim também quando Maria se dirigiu, verso 32, quando Maria chegou ao lugar onde estava, ao vê-lo, lançou-se aos pés, dizendo: Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Ora, verso 37, mas alguns objetaram: não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer com que ele não morresse? A visão humana. Mas o Senhor Todo-Poderoso, Ele não se limita, queridos irmãos, à visão humana. Ele é o Senhor Todo-Poderoso, o Senhor da vida. Nós precisamos olhar para Ele, crer nele, depender dEle, enquanto se diz hoje, meus amados irmãos. Ao invés de ficarmos olhando para o passado, amados irmãos, ou se não duvidando do Senhor e Salvador, ou com os nossos olhos fitos nas nossas lutas, nos nossos desafios, nas nossas derrotas. Nós precisamos olhar para o Senhor e Salvador
Jesus, o nome todo poderoso, o nome sobre todo nome, amados irmãos, ele não se limita à visão humana, porque Ele é todo poderoso. Ele é a nossa maior necessidade, queridos irmãos, porque Ele é poderoso, e sendo todo poderoso, Ele pode fazer coisas extraordinárias, Ele pode operar um milagre nas nossas vidas, nas nossas famílias. Você crê? Amém? Que amém fraco, meus queridos. Você crê que Deus pode fazer um milagre na sua vida, nas nossas famílias? Então não há por que ficarmos duvidando, irmãos, olhando para as nossas lutas, as nossas dificuldades. Veja o verso 40, capítulo 11, verso 40. O que é que a palavra de Deus nos ensina? Leia, capítulo 11, verso 40. Meus queridos irmãos. Ninguém encontrou? Capítulo 11, verso 40. Não te disse eu, se creres, verás a glória, o poder incomparável do nosso Deus. Nós precisamos crer em Jesus. Amados irmãos, é fato, é verdade, não podemos omitir e dizer que as nossas famílias não enfrentam lutas, desafios. Quantos pais, quantas mães não estão chorosos? Quantos filhos, amados irmãos, não estão tristes, assim como a nossa irmã falaram? Pois muitas vezes não se levantam para abraçar o filho, para aconselhar, para orar, queridos irmãos, mas muitos vivem como se não, amados, tivessem compromisso nenhum com a família. Quantos filhos abandonados, mas nós podemos ver o Senhor falando, e nós podemos falar como servo de Deus, Davi, porque se meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. Ele não nos deixa nem nos desampara, Ele está com seus braços estendidos para nos ajudar, dizendo: vinde a mim, vós todos que estáis cansados, oprimidos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ele é o Senhor poderoso. Ele não se limita à visão humana, nada é impossível para Ele. Ele é o Senhor da vida, nem a morte, queridos irmãos, é algo maravilhoso, extraordinário. Eu gosto muito desse capítulo, meus queridos, porque ninguém não podia dizer que Lázaro não havia morrido. Lázaro estava morto, cheirando mal. Aos olhos humanos, muitos podiam dizer: já não podemos fazer mais nada. Já estava cheirando mal, fedendo, queridos irmãos. E se tem um animal que cheira mal, amados irmãos, chama-se o ser humano. Depois de 3 dias, de 4 dias, eu nunca esqueço, eu pastoreei 2 igrejas, que elas têm, amados irmãos, cemitérios. E algumas vezes, os irmãos, quando alguém era sepultado, depois de alguns dias, ou 2, 3 dias, 4 dias, passava alguém e dizia: pastor, olha, vai lá no cemitério, porque está um cheiro triste. E algumas vezes os meninos haviam cometido uma falha. Amados irmãos, Lázaro já estava cheirando mal. Ninguém poderia dizer, nem o impostor, queridos irmãos, nem tampouco aqueles que se levantavam contra Jesus, dizer que Lázaro não estava morto. Mas ele disse: eu sou a ressurreição, eu sou a vida, eu sou o Senhor do impossível. Mas nós precisamos crer nele, ao invés, queridos, de ficar olhando para as nossas crises, amados irmãos, nos deixando levar pelas vozes pessimistas. Nós precisamos olhar e confiar e crer no Senhor e Salvador Jesus Cristo, enquanto se diz hoje, mesmo, queridos, quem sabe você tem orado por essa situação, pela sua família, quem sabe pelo esposo, pela esposa, pelo filho, e parece que está demorando. Mas Ele sabe quando e quando irá agir. Cabe a mim e a você crer e confiar e descansar na certeza que Deus proverá. Nessa atualidade, quando o diabo tem lançado os seus dados inflamados, muitas vezes contra os nossos filhos. O servo de Deus, o pastor Antônio Elias, conhecido na IPB como Sarça Ardente, criaram seus filhos na presença de Deus, e eis que em um determinado dia um deles se afastou do caminho do Senhor. Amados irmãos,
causando tristeza, dor, mas o servo de Deus, pastor Antônio Elias, nos contou que então ele orava dizendo: ó Deus, eu não criei os meus filhos para o mundo, a carne e o diabo, eu os criei para a tua honra e para a tua glória. Restaura o meu filho, opera o milagre. E assim o servo de Deus orou várias vezes, irmãos. E Deus, na sua infinita graça e misericórdia, restaurou o seu filho para a glória do Senhor. Ele é o Senhor Todo-Poderoso, é o Deus que restaura. Nós precisamos crer. Não podemos duvidar enquanto se diz hoje, meus amados irmãos, pois nada é impossível para Ele, porque Ele é todo poderoso, Ele pode curar aqueles que estão enfermos, Ele pode restaurar as famílias quebradas, amados irmãos, Ele pode curar aquele que está sentindo ou passando pelo vazio na alma, crise existencial, ou até mesmo aqueles que estão mortos em seus delitos e pecados, Ele pode restaurar. Ele é Deus. Nada é impossível para o Senhor Jesus. Nós precisamos crer nele. Mas, amados, muitas vezes em meio à crise, nós ficamos olhando para a esquerda, para a direita, para a frente e para trás, e deixamos de olhar para o principal, o Senhor Jesus. E nos firmar na sua palavra, e quando assim nós fazemos, nós erramos. Jesus nos ensina em Mateus capítulo 22, verso 29, dizendo: errais não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Jesus é todo poderoso, nada é impossível para Ele. O que são as nossas crises? Nada é impossível para Jesus. O que são as nossas dificuldades? Nós precisamos confiar nele. Quem sabe você está tão preocupado diante de uma palavra de um amigo, quem sabe até mesmo de uma palavra de um irmão, diante dos seus planos, dos seus desafios, da crise que se abatera sobre a sua vida. Olhe para esse texto da palavra de Deus que nos fala quem é o Senhor, o Salvador, Jesus. Ele é todo poderoso, nada é difícil para Ele. Então, enquanto se diz hoje, é tempo de crer no Senhor Jesus, mesmo que alguém se levante e diga, não tem mais jeito, mas se Ele quiser, tem jeito. Amém? Eu digo, irmãos, porque alguns anos atrás, na minha adolescência, eu fui acometido de uma enfermidade. Meus pais tomaram todas as medidas possíveis para diminuir a história. Foi preciso que eu me submetesse a uma cirurgia. E os médicos então falaram, não tem jeito, mas vamos fazer uma tentativa. Se a gente fizer, pode ser que ele escape. Se a gente não fizer, vai morrer. Não tem mais jeito. Eu estava só ficando o couro e o osso. Nós vamos fazer uma tentativa e não tem tempo para fazer nenhum exame. Pediu autorização à minha mãe assim permitiu. E a minha prima, que estava com ela naquele momento, disse, não tem jeito, não pode voltar mais para casa, é agora ou não. Não tem mais jeito. Só vamos fazer, se der, tudo bem. Mas Deus, na sua infinita graça, naquele momento de crise, eu nunca esqueço, quando estava ali na sala esperando, eu estava lembrado da palavra de Deus, olhando, ouvindo o Senhor falando, dizendo, não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou o teu Deus. E ali eu comecei a cantar na minha adolescência, amados irmãos, e eu pedi a Deus, Senhor, tem misericórdia, dá-me oportunidade para que eu seja restaurado, e quem sabe um dia poder compartilhar a tua palavra, o teu evangelho, e comecei a cantar ali. Aí eis que entrou um enfermeiro e disse, você está animado, né? Daqui a pouco, cabra, você vai entrar na faca. Eu digo o quê? Misericórdia. Mas Deus, para diminuir a história, foi tão maravilhoso, queridos irmãos, desde 1988, e pela graça, nunca esqueci, amados, aquele dia, 28 de abril de 1988,
E Deus teve misericórdia de mim. E pela sua graça aqui eu estou, amados irmãos, quando muitos falaram, não tem mais jeito, não tem mais saída, mas para Deus nada é impossível. Ele faz o que quer, quando quer, onde quer e como quer. Nós precisamos confiar nele. Ele é Deus. Ele não mudou. O Senhor continua o mesmo. Ele fez maravilhas no passado, Ele pode fazer hoje. Você crê? Amém? Amém. Então não há por que desanimarmos, amados irmãos, mas enquanto se diz hoje, é tempo de confiarmos na palavra viva, santa e eficaz do nosso Deus, é tempo de olhar para Jesus e erguer, queridos irmãos, a nossa fé, firmados nele, as nossas vozes súplices na certeza de que Ele ouve as nossas orações, porque Ele é o Deus poderoso. Nós podemos orar, clamar, como nos ensina o profeta, amados irmãos, dizendo, Jeremias 33, verso 3, clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Quando confiamos nele, nós podemos falar também como Jeremias, ele diz, quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Lamentações 3, verso 21, queridos irmãos. É tempo de olhar para Jesus, famílias. E firmados no Senhor, nós poderemos falar como Josué, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Não obstante os dardos inflamados do inimigo, mas maior é o que está conosco. É Ele quem nos protege, é Ele quem nos guarda, é Ele quem nos ajuda em todos os momentos e todas as circunstâncias. Igreja amada do Senhor Jesus, nós precisamos olhar para Jesus, enquanto se diz hoje, mas quem sabe você estar igual a Marta. Ora, verso 41, aliás, verso 38, meus queridos irmãos, nos diz assim, verso 39, verso 38 em diante, Jesus agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo. Era esta uma grande gruta, e cuja entrada tinha posto uma pedra. Então ordenou Jesus, tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto, Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Respondeu-lhe Jesus, não te disse eu que se creres, verás a glória de Deus? Creia no Senhor enquanto se diz hoje. Não deixe para amanhã. Há problemas, é verdade. Há lutas, é verdade. Mas o Senhor é maior, queridos irmãos. Ele é o Senhor Todo-Poderoso. Nós precisamos crer nele. E quando ele age, ninguém pode impedir. Vede o verso 41. Tiraram então a pedra. E Jesus, levantando os olhos para o céu, disse, Pai, graças te dou, porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, chamou em alta voz, Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras, e o rosto envolto num lenço. Então lhe ordenou Jesus, desatai-o e deixai-o ir. Ele é o Deus de milagres, amados irmãos. Creia no Senhor enquanto se diz hoje. Não duvides do poder do Senhor e Salvador Jesus. Ele não está morto, Ele continua o mesmo ontem, hoje, pois assim a palavra de Deus nos ensina, Malaquias capítulo 3, verso 6, porque eu, o Senhor, não mudo, por isso vós, filhos de Jacó, não sois consumidos, por isso nós estamos aqui, aleluia! Amados irmãos, nós precisamos de Jesus. Em terceiro e último lugar, porque só nele há salvação, irmãos. Não obstante as crises, Ele é o Senhor Todo-Poderoso, mas Ele é a esperança para aqueles que estão mortos espiritualmente. Vede, meus queridos, verso 45, 46, muitos, pois dentre os judeus que tinham vindo
visitar Maria, vendo o que Jesus fizera, creram neles. Outros, porém, foram ter com os fariseus e lhes contaram dos feitos que Jesus realizava. Muitos creram no Senhor Jesus. Esse crer, queridos, não foi um mero assentimento intelectual acerca do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Muitos se renderam, amados irmãos, o aceitaram como Senhor e Salvador das suas vidas. Não obstante, queridos irmãos, a morte que muitos ali, aliás, Lázaro estava morto fisicamente, mas também ali haviam muitos mortos espiritualmente, sem saber distinguir entre a mão esquerda e a mão direita, mas naquele momento, amados irmãos, eles também ressuscitaram espiritualmente, porque Jesus deu vida. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, mas quantos, amados, também nos nossos dias não estão mortos, já ouviram tanto a voz do Senhor, a mensagem do Evangelho. Quem sabe se não há alguém aqui nesta noite, que já entrou aqui uma vez, duas vezes, três vezes, já ouviu o pastor, queridos irmãos, Davi pregando, o pastor Geórgio, missionário, Micael e tantos outros irmãos, e falaram: não, eu sei que é bonito, eu sei que é verdade, mas eu não quero. Mas qual será a sua decisão nesta noite? Crer e se entregar e se render e viver aos pés do Senhor e Salvador Jesus Cristo, ou apenas narrar os fatos, histórias, assim como muitos fizeram, amados irmãos? Outros, porém, foram ter com os fariseus e lhes contaram dos feitos de Jesus, que Jesus realizara. Ele quer te dar a vida, meu irmão. Se você ainda não tem essa vida, quem sabe você que anda por aí morto, mas em Jesus a vida, porque ele disse: o ladrão vem para matar, roubar e destruir, mas eu vim para que tenhas vida, e vida em abundância, vida plena, vida verdadeira, de tal maneira que eu e você, nós podemos cantar e louvar, independente das circunstâncias, onde quer que nós estejamos, seja aqui, seja acolá, ou qualquer lugar. Amados irmãos, se nós conhecemos a Jesus, então nós podemos cantar como o apóstolo Paulo: bendito Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais. Aleluia! Então não há o que temer. Mas eu e você, nós precisamos, amados, crer em Jesus. Não sermos meros religiosos. Não apenas ter o nosso nome escrito no hall e membros da igreja presbiteriana, irmãos, mas ter uma vida de intimidade, de comunhão com o Senhor, que nos salvou, nos alcançou, nos libertou, nos deu vida, e assim viver uma vida verdadeira. Mas quantas pessoas estão vivendo como se ainda estivessem mortas? Uma vida medíocre, semelhante ao irmão mais velho do filho pródigo, na casa do pai, mas sem desfrutar das bênçãos do pai, sem ter uma vida de intimidade com o pai. Amados irmãos, e dizendo: é isso mesmo, que vida, mas que miséria, que situação. Não, nós precisamos olhar para aquele que nos salvou, de tal maneira, amados irmãos, que eu e você possamos falar: se amanhã, amados irmãos, nós acordarmos, o Senhor estará conosco, e se nós não acordarmos neste mundo, nós estaremos na presença do Senhor, que morreu por mim e por você na cruz do Calvário. Ele nos comprou, nos libertou e nos ressuscitou e nos deu vida e vida eterna. Então não tem nada melhor, queridos irmãos. É tempo de olhar para Jesus. Pare e pense em quanto se diz hoje. Você pode falar: eu e a minha casa estamos servindo ao Senhor. Amém? Ou se não, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, em nome de Jesus. Mas eu estou orando pelo meu filho, já faz muitos anos. Sim, mas espere no Senhor, na dependência do Senhor. Há momentos que parece que Ele está demorando, assim como neste momento parecia que Jesus estava demorando. Lázaro adoeceu, Lázaro morreu, mas Jesus sabe todas as coisas. Ele tem o tempo certo, queridos irmãos.
Mônica orou 30 anos pelo seu filho Agostinho. E Deus o restaurou e o transformou. E é conhecido hoje por muitos como Santo Agostinho. Deus pode fazer o que eu e você nós não podemos fazer enquanto se diz hoje. Nós não podemos duvidar, queridos, mas nós precisamos confiar no Senhor Jesus. Ele não está limitado à minha visão, à sua visão. Ele é Deus. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Não duvide, mas creia, pois se creres, verás o poder de Deus. E porque nós sabemos que Ele é o Senhor, amados irmãos, e nos comissionou, nós precisamos nos levantar e pregar nessa atualidade que a vida, a esperança, a salvação no Senhor e Salvador Jesus, para muitos em volta das nossas casas, da nossa cidade, que ainda, queridos irmãos, estão caminhando sem direção. Mas Jesus é o caminho, Jesus é a vida, Jesus é a salvação. E o maior e o melhor milagre que o homem pode desfrutar é a certeza da salvação em Cristo Jesus. Então, enquanto se diz hoje, amados, nós precisamos orar pelas nossas famílias, para que Deus, em seu infinito amor e com seu poder, continue guardando, protegendo, livrando, para que nos momentos de crises, de lutas, de desafios, nós não venhamos desanimar, mas possamos confiar no poder do Senhor Todo-Poderoso. E ao olharmos para o mundo, não podemos desanimar, mas contemplar os campos, pois há vidas para serem alcançadas. Muitos que aí estão vão crer, queridos, não é porque eu sou bom ou você não, é tão somente por causa da graça e da misericórdia do Senhor e Salvador Jesus Cristo, que famílias serão alcançadas, transformadas, restauradas, vivificadas, amados irmãos, para a glória do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então há esperança, há vida em Jesus. Não desanimes, mas creia. Eu não sei quais são as suas lutas que você tem enfrentado, a sua família, mas eu sei que Jesus não mudou. Ele não está morto. Ele pode fazer muito mais do que nós pedimos ou pensamos. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Creia nele, entregue-se a ele e viva verdadeiramente para a honra e glória dele, em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar em pé. Vamos orar ao Senhor nesse instante. O Senhor conhece cada um de nós que aqui estamos nesta noite. O Senhor sabe quais são as suas lutas, os seus desafios. Mas Ele é maior, Ele é incomparável. Ele é o mesmo ontem e hoje. O mesmo Senhor que ressuscitou a Lázaro continua fazendo maravilhas ainda hoje, irmãos. Ele pode transformar a tristeza em alegria, a morte em vida. Ele é Jesus. Então levante a sua voz, ore ao Senhor. Ó Deus amado, aqui estamos diante da tua presença. O Senhor conhece cada família aqui representada. O Senhor sabe quais são as lutas, os dramas, ó Deus, mas segundo a tua graça e a tua misericórdia, ó Pai amado, estende as tuas mãos e opera maravilhas na vida de cada família, para a tua honra e para a tua glória, ó Pai. Continua abençoando todas as famílias que aqui estão, as famílias que fazem parte desta igreja. Nós te rogamos, ó Pai, em favor do pastor, ó Deus Davi, continua estendendo as tuas mãos, restaurando a sua saúde, operando para a tua honra e para a tua glória. Ó Deus de amor e infinita misericórdia, fica conosco durante o restante desta noite, leva-nos em paz para os nossos lares e dá-nos uma semana abençoada para a tua honra e para a tua glória. E não permitas, ó Pai, que ao sairmos daqui, venhamos sair como chegamos neste lugar, mas que possamos sair, ó Pai, para te seguir e servir em espírito e em verdade, pois nós a ti oramos agradecidos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Mestre, eu preciso de um milagre, transforma minha vida
tempo que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro ouviu a sua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma minha vida, me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Mestre, eu preciso de um milagre, transforma minha vida, meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia, estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro ouviu a sua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma minha vida, me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Tu és a própria vida, a força que há em mim. Tu és o Filho de Deus que me ergue a vencer. Senhor de tudo em mim, já ouço a tua voz me chamando pra viver uma história de poder. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma minha vida, me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Só a igreja, remove a minha pedra, remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma minha vida, me faz um milagre, me toca nesta hora, me chama para fora, ressuscita-me. Amém, louvado seja o Senhor. Só temos a agradecer, agradecendo por ter recebido o convite e vindo aqui nos prestigiar, na verdade.
Que o Senhor possa estar sendo abençoado, a sua família e o seu ministério. Meus irmãos, não tem nenhum aviso hoje, então chegamos ao nosso MISPA. Os convidados, muito obrigado por terem vindo. Aqueles que estão nos assistindo, tenham uma excelente noite. Aproveite esse momento, dê um abraço nos que estão aqui presentes, seus amigos, seus irmãos. E que seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe e faça resplandecer sobre nós o seu rosto. Uma boa noite a todos.